Boa tarde a todos. É com muita alegria de estar aqui hoje, agradecendo a AMINORTE pela oportunidade de divulgar um pouco mais da doutrina espírita com a perspectiva da ciência, como Kardec dizia. Então, o tema que trazemos hoje é o envelhecimento e família, proposta de um novo olhar para as dificuldades. E já dando início à realidade de Portugal, porque nós vamos nos centrar em Portugal, é que nós temos um desafio enquanto aqui no país, é que o índice de envelhecimento está aumentando, não só em Portugal, como na Europa, mas como na humanidade inteira. Assim como a taxa de dependência em Portugal também tem vindo a aumentar nos últimos anos. E o índice de longevidade também. E isso, do ponto de vista espiritual, nos quer dizer alguma coisa. Porque se os espíritos costumam dizer que quando se vive mais é por necessidade, também temos que começar a pensar, se calhar nós precisamos... Mais um bocadinho? Ok. Estão ouvindo bem agora? Ok, vou tentar não me mexer ao máximo. Então, é um sinal para nós refletirmos que temos que fazer a nossa reforma íntima e que nós temos um desafio da prática do verdadeiro amor universal, que tanto se fala em todas as religiões, em todas as crenças e não só, como um estilo de vida, né? Praticar o bem. As portuguesas usou esse modelo, validou aqui em Portugal e usou com população portuguesa. E eu trouxe para que nós possamos refletir um pouquinho sobre isso também. Então, a integridade familiar refere como uma conquista positiva, né? Que a pessoa sênior consegue encontrar um significado, uma conexão e uma continuidade no seu seio familiar. E ele sente um profundo sentimento de paz, né, com o seu próprio passado, presente e futuro. Então, já a partir ali da meia-idade, nós já começamos a ter uma preocupação maior, e isso, os investigadores referem isso, com o seu fechamento, né, as suas questões, e a doutora Paula também falou sobre isso. Então já começa a se preocupar e buscar por isso, de forma indireta ou diretamente. E ela pode se manifestar em três situações que estão interrelacionadas, né? A transformação dos relacionamentos ao longo do tempo de maneira dinâmica e responsiva às mudanças nas necessidades do ciclo de vida de cada membro familiar. Depois, na segunda relação, resolução ou aceitação de perdas passadas ou conflitos familiares, tanto com os que morreram quanto com os que estão ainda vivos. A criação compartilhada de significado, transmitindo legados individuais e familiares através das gerações. Agora, comentando aqui a parte das fragilidades dos senhores, né, com relação às famílias. Então, aqui a Pimentel e Silva referem, os dois autores, referem que existe uma visão idadista, que idadista nada mais é do que uma discriminação com a idade, né?
a doutora Carolina estava referindo, e eu refleti muito, por causa que a criança já passa por idadismo também. Mas a criança está ali em desenvolvimento. Ela não é tão consciente, não é até os 7 anos, como diz a espiritualidade, ela está mais para lá do que para cá. Mas imagine, a mesma atitude para com uma criança tem a mesma atitude para com uma pessoa idosa. É uma pessoa que viveu uma vida inteira, tem uma história, tem a sua identidade, não é? De uma forma multidimensional. E então, quando a pessoa se depara a ser tratada de uma forma infantil e discriminada, é muito difícil. Isso mexe bastante com a autoestima e outras questões que mais à frente nós vamos falar sobre isso também. Então, o que acontece? A pessoa idosa, ela vai acabar dando essa crença, permitindo essa crença pelas suas fragilidades, que todos nós passaremos, ou estamos passando, mas passaremos com mais intensidade, ou não, se desencarnarmos antes, mas um dia, porque há muitas reencarnações ainda pela frente. Então, esse comportamento discriminatório tem grande impacto negativo no sênior. A desvalorização das capacidades para gerir desde coisas básicas do dia a dia e gerir bens. Por exemplo, nós vemos muito familiares, não, deixa estar. Vai ao cabeleireiro, eu quero cortar o meu cabelo de tal maneira. Não, porque isso ainda vai ficar grande, tem que ser curtinho, assim, assado. Não permite a pessoa tomar a sua própria decisão. São coisas simples. A pessoa quer a casa de uma maneira, o idoso, e vai lá, o familiar quer controlar tudo. Às vezes quer super proteger. Não é que a pessoa queira mal, mas ela quer proteger. Mas nem sempre a proteção demasiada é saudável, ela pode ser prejudicial. Em situações, por exemplo, de maior dependência e dificuldade, não é que ali a pessoa idosa necessite de algum suporte, o que acontece muitas vezes? Isso aqui é com um ponto de vista com amostra portuguesa, ok? É que os familiares se reúnem todos, não é? Vamos lá discutir o assunto, a doença ou o problema financeiro, e exclui a pessoa ali. Que às vezes ela está lúcida, ela não está com declínio cognitivo, ela não está num processo de demência, e é excluído, não há inclusão da pessoa idosa na discussão da sua própria vida. Então isso também vai causar ainda mais fragilidade, a autoestima do idoso vai ainda mais abaixo. E isso vai piorar os quadros, que não vai ter... as pessoas não pensam que há detalhes no dia a dia, coisas que nós dizemos, e a doutora Carolina disse agora, a mesma comunicação e a nossa expressão corporal, vai dizer muito e vai trazer muito impacto, impactos que depois é muito difícil de ser corrigido. Então, desse material que foi as investigadoras portuguesas, elas, com adaptação, claro, do questionário para a população, elas tiveram as seguintes conclusões. Em relação à integridade familiar do ponto de vista com a amostra portuguesa. Identidade e reconstrução de filosofia de vida. A pessoa idosa tem muito essa necessidade. Aceitação ou resolução de conflitos. Sentimento de tarefas do passado acabadas. Ausência de arrependimentos. Satisfação com a transmissão de legado. Sentimento de um lugar respeitado na família. Construção congruente de lembrança familiar. Passado resolvido, continuidade de relações com amadurecimento. Então, maior aceitação do eu,
maior aceitação do outro. Objetivos de vida centrados no presente e futuro, com o passado resolvido, consequentemente isso vai ser positivo. Então isso aqui é integridade familiar, qualidade para a pessoa idosa em relação à sua família, e sentimento de utilidade, com a questão da autoestima. O idoso necessita demasiado de ser útil. Não é porque ele tem limitações orgânicas que ele já não vai ter utilidade. Muito pelo contrário, é aí que é um momento de oportunidade para aqueles que ainda têm lucidez de trabalhar sua moral. Porque nada é por acaso. É aí nós temos que começar desde quando criamos a consciência de nós próprios, não é que é bem cedo até. Mas essa fase é que nós temos que ainda nos preocupar ainda mais quando nós, durante a nossa trajetória de vida, não procuramos o fazer. Depois, do ponto de vista mais, digamos assim, negativo, a desconexão, alienação familiar, que é assim que as autoras definiram. Sim, a ausência de inadequação, de redefinição da identidade, filosofia de vida indefinida. Já vê que é completamente o oposto da integridade. Aceitação e ou resolução de conflitos, sentimento de tarefas do passado inacabadas. A ausência de arrependimentos, satisfação com a transmissão de legado, ou seja, tudo é oposto, é o contrário. Ou seja, a pessoa já tende de se afastar da família, ou a própria pessoa idosa realmente se afasta, não é só os próprios familiares, ou é os familiares. Ou a própria pessoa idosa é uma pessoa mais difícil, porque ali já começa a ver assuntos que não estão muito bem definidos e que não estão solucionados. E então já começam os atritos aí, que podem ali gerar durante uma vida toda, ou pode sim ter afastamento 100% da sua relação familiar também. Então, eu vou entrar para a parte espiritual e que liga muito com os resultados que as autoras falam, porque imaginemos assim, como é que eu consigo viver em paz? Vou voltar numa parte ainda, acho que é mais importante. Nós envelhecemos, as limitações orgânicas aumentam. Há quem diga, às vezes, alguns amigos espirituais referem que pode ser uma bênção, uma demência, um declínio cognitivo, porque a pessoa não está ali 100%. Em desdobramento, ela estará, mas ali no corpo, não. Mas uma pessoa com lucidez, ela tem essa possibilidade de refletir da sua parte moral. Então, nós temos que pensar o seguinte, é que como é que nós conseguimos viver sem reparar as nossas faltas ou sem reconciliar com o outro? Então, para viver da melhor maneira e ter uma velhice positiva, e não só, para todos nós em qualquer ciclo da vida, nós temos que, durante o nosso percurso, evangelizar a nossa alma. E diria mais, para aqueles que não são religiosos ou que possam até estar aqui por uma questão de curiosidade, a ciência já fala nisso, a questão do comportamento, dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos de vida, vai ter muito impacto com a nossa saúde. Demasiado. Então, a ciência fala sobre isso. Então, nós não podemos ficar em paz quando nós estamos desajustados com algum familiar, com alguma pessoa que passou no nosso caminho. Então, vem o Evangelho de Jesus, que é uma cartilha de bem viver, porque ele explica de forma raciocinada
as nossas mazelas e por que nós passamos por determinadas coisas. Então, nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos reencarnando e nós necessitamos disso. Por quê? Porque nós estamos numa escola com caráter de hospital. Nós estamos aqui nos reabilitando e nos recuperando uns com os outros. E a questão da família, ela não está de fora. A família são pessoas que nós estamos nos reabilitando e nos ali reestruturando. Afetos. Porque nós fomos afetados uns com os outros, então nós retornamos. Então, já aí é uma coisa a refletir. E nós, quando estamos na velhice, o que acontece? Nós estamos voltando para a nossa verdadeira casa. Então, se já os cientistas começam a dizer que já na meia-idade a gente já começa a querer resolver algumas questões, algumas coisas começam ali conflituar internamente, é um chamado espiritual que nós devemos fazer aquilo que nós prometemos do lado de lá. Todos nós estamos aqui para nos recuperar uns com os outros e lidar com a adversidade também. Então, uma parte do Evangelho, bem-aventurados misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Ora, se eu não perdoar a mim ou ao próximo, eu não consigo viver em paz. Não há sossego que chegue no nosso coração. Reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, quando fala no Evangelho você se reconciliar com o seu próximo, ele é fundamental. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, quando estão ali à beira da morte, ou quando ela está mesmo envelhecendo e a sua saúde, e também aqui nas referências não coloquei, mas as investigadoras também comentam que a situação de agravamento da saúde, alguma patologia que também apareça ou que se agrave, é quando querem apressar mais ajustar as suas relações familiares. Por quê? Porque a gente está voltando para casa e nós prometemos fundos de coisas, né? Muitas coisas do lado de lá. E nós podemos não ter consciência, inconsciente, mas nosso interior sente que alguma coisa tá pedindo para nos modificarmos enquanto é tempo. Amai os vossos inimigos. Por quê? Porque nós devemos realmente amar os nossos inimigos. E às vezes o inimigo está dentro da própria família. Então, nós também temos que cultivar isso. Honra teu pai e a tua mãe. A piedade filial, quem é minha mãe e os meus irmãos. Então, por exemplo, honra teu pai e a tua mãe. Foi falado aqui, não é que nós não devemos fazer como um dever. Mas nós, enquanto reencarnados aqui na Terra, nós na reencarnação nós aprimoramos. Nós não ficamos, alguns ficam estagnados, mas normalmente a gente aprende alguma coisa. Então, com consciência, quanto mais consciência, mais nos será cobrado. Então, nós devemos sim, enquanto humanidade, de fazer o melhor. Lá está, nós só estamos em situação de doença, como diz o doutor Roberto Lúcio, porque nós estamos ainda doentes. Então, nós temos que ter esse sentimento de fraternidade. Fraternidade é universal, independe de qualquer crença, de qualquer ideologia, de tudo. Fraternidade é simplesmente fraternidade. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nas relações familiares, é assim. Nós, às vezes, estamos inseridos numa família que não parece família. Depois nós temos ali amigos e pessoas conhecidas que parecem ser mais família, mas é assim mesmo. Do ponto de vista espiritual, isso é possível, certo? Então, nós também temos que refletir, e não é por isso que nós vamos deixar de procurar amar as pessoas que são mais difíceis para nós, porque nós temos com certeza alguma coisa a reparar com elas.
E às vezes nem sempre é o oposto, mas como nós tendemos a ter pensamento de vitimismo e derrotismo, mas nós não podemos alimentar isso. Parentesco corporal e espiritual, como eu disse agora, e a ingratidão, né, dos filhos e os laços de família, que pode ser também ingratidão dos pais também. Então, o compromisso familiar é muito importante em todas as idades, né? Mas em relação à parte da velhice, é muito importante levar isso em consideração, seja enquanto espírita, seja não espírita, seja como um ser humano. Porque se nós falarmos em humanização, todos nós temos essa capacidade de ser humanos e de sermos fraternos para com os outros, sem medir, sem querer nada em troca. Isso já é uma coisa muito falada, tantos vultos na sociedade que reencarnaram, passaram de crenças, de religiões ou não, diferente, e que foram missionários, e são espíritos missionários, e que tem muito a ensinar. Então a gente tem que seguir o exemplo. Claro que o exemplo maior é Jesus, mas temos muitos exemplos que a gente não pode autossabotar, dirias assim, o nosso pensamento. A moral estranha, aborrecer pai e mãe, abandonar pai e mãe. Isso também é muito importante na questão da velhice, porque às vezes há muitos familiares, e aqui também as autoras referem, como expressar para a pessoa idosa como uma situação de sobrecarga, fazer com que a pessoa idosa sinta aquela carga que ele possa estar dando. Isso é muito difícil para a pessoa sentir aquilo. Ou simplesmente também tem aquelas que simplesmente silencia demais, não quer expressar para proteger demais. Isso também não é saudável. Tem que ser uma coisa equilibrada. Se a pessoa está lúcida, tem que permitir ela compreender a realidade dela, né? Ela viveu o presente dela, entendeu o presente, buscar ajudar e que participe, porque assim ela vai contribuir mais no seu tratamento, na sua recuperação, de ser uma pessoa mais ativa, porque ela vai ter consciência e esclarecimento quando tem condições para isso. Quando não há, temos que buscar outras formas, mas já vamos referir isso à frente. Sim. Tem na questão do Livro dos Espíritos, tem um homem o direito de repousar na velhice? Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Mas aí, Kardec perguntou de novo, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É lei da caridade, foi o que eu disse anteriormente. Então, os espíritos estão afirmando. Enquanto sociedade, independente do que for, a lei universal é o amor. Então, o amor é o quê? Caridade. Então, nós temos que fazer isso. Nós já estamos mais que na hora de caminhar por e mudar, fazer uma reprogramação mental de nós próprios para refletir na sociedade, como já foi dito aqui. Então, os laços de família, né, no Evangelho tá a dizer isso, ok? Ele não é destruído, né? Ele faz que as pessoas se unam, porque há relações mais complicadas, sim, é verdade, e que parece que vai ser tudo do pior. Mas faz parte, nós temos que passar por esse processo até conseguirmos nos amar. E nós necessitamos dos papéis familiares, ou seja, ser pai, mãe, filho, filha e etc., porque a nossa condição evolutiva, ainda nós precisamos de papéis para conseguir desempenhar o amor que nós estamos engatinhando muito ainda. Então, familiares têm mais afeição um pelo outro e outras inclinações são semelhantes. E alguns se reencontram nos círculos e trabalham em conjunto, né, na sua reencarnação, em ambas reencarnações. Também há situações de espíritos que também têm mais antagonismo,
E isso ocorre. E aí, do ponto de vista espiritual, por exemplo, quando o idoso é antagônico com o filho, que isso ocorre, nós devemos compreender, não é? Que para além do antagonismo que é reencarnatório, e nós não queremos saber qual foi o motivo, porque não é isso que interessa. O que interessa é como eu vou ultrapassar essa reencarnação com aquele familiar. Isso é o mais importante, e passar de forma sadia, positiva. E como é que eu posso fazer isso? Buscar esclarecimento e ajuda, quando nós não conseguimos fazer sozinho. Então, nós temos que compreender que, para além do antagonismo, o idoso é mais frágil. E sendo mais frágil, ele está mais suscetível a algumas situações, ele está mais aberto, né, em termos espirituais. Então, ele pode ser, sim, de vez em quando, um instrumento de provocação para nós. Nós temos que ter vigilância sobre isso, porque ele está mais para lá do que para cá. Tá? Já o perispírito começa a ficar deslocado do idoso. Então, ele é mais suscetível. E nós temos que compreender, nem tudo é espiritual, também é descompensação orgânica, mas nós temos que olhar também com empatia, porque amanhã poderá sermos nós. E até em condição pior. Então, nós temos que praticar o melhor possível e cuidar muito bem das nossas relações, não só familiares, mas também as relações com as pessoas que estão à nossa volta, porque quem não é solidário vai acabar ficando solitário. E tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Isso a gente está cansado de saber, dentro da doutrina, fora da doutrina. A gente ouve isso, lê isso em todo lado. Então já é uma verdade que ela tem atração. E nós devemos cultivar muito bem os nossos laços com as pessoas e devemos ser, sim, fraternos, devemos ter entrega e de forma genuína. Não tendo segundas intenções. Em relação à parte de nós reconciliarmos também com as pessoas em dificuldade, que são dentro da própria família, ao invés de a gente, eu não vou atrás, vai ficar para outra reencarnação e tudo. Não, nós devemos tentar reconciliar, porque depois que a pessoa desencarna, e você também, você não sabe o que vai acontecer. E às vezes o sofrimento é bem maior do que enquanto estava aqui reencarnado. Então, nós temos que buscar nos resolver, porque senão nós passamos uma vida inteira desconfortáveis. E nós não podemos. Nós temos que nos libertar para permitir também que a gente consiga fazer o refazimento do espírito. Né, nos aprimorar. Senão isso também é muito difícil. Sim, a perda, isso também vai muito de encontro. Não está aparecendo. Vai muito de encontro com o que as autoras disseram, né? Que a perda da identidade afetuosa afasta os membros que a constituem, preservando os interesses egoístas aos quais cada qual mais se apega em luta renhida entre os diversos membros, sempre disputando sua fatia mais lucrativa. Então, nós temos que também levar isso em consideração das nossas atitudes, porque às vezes o que acontece dentro da família, às vezes é até construção nossa. Construção das nossas atitudes ou de algumas faltas que nós causamos, não só o que o outro nos faz. Às vezes somos nós, durante anos, que construímos determinada atitude no outro. E temos que refletir sobre isso também. Então, sim, nós temos que ter essa perspectiva em relação à família e à espiritualidade, de que nós não estamos por acaso uns com os outros, e nós estamos aqui a melhorar uns com os outros. E dentro do envelhecimento é um desafio, é difícil, não é fácil, mas nós temos que praticar a lei de amor e de caridade e evangelizar. E quando nós não estamos suportando lidar com a situação, também buscar formas e apoio para isso também.
Deixa eu ver o que eu vou saltar aqui, sim. Agora eu vou explicar um novo olhar para o envelhecimento, né? Quais são a ação da família? Família, amigos, pessoas que estão próximas, né, da pessoa idosa. Então, nós devemos respeitar o limite, o espaço e tempo da pessoa idosa, porque a pessoa idosa ela está numa outra fase já, né? Então ela tem uma outra forma do espaço e tempo. E nós devemos respeitar isso e devemos acompanhar. Claro que nós devemos, às vezes, não é do ponto de vista mais científico, a pessoa lembra-se mais do passado, quer viver, e que nós, às vezes, temos que alimentar um pouco o passado com a pessoa, mas também temos que puxá-la para o presente também. E devemos respeitar acima de tudo. Permitir e estimular o sentido de utilidade. Projeto pessoal. Sim, não é porque é idoso e acontece muito. Ele teve AVC, né? Há um caso de uma situação que eu conheço. Um senhor que teve AVC, conheço a família e fui fazer mesmo reabilitação neurocognitiva, sensório-motora. Então, era um senhor que era novo, 67 anos na altura. Peguei o caso desde o princípio e acompanhei, mas a família ali buscava super proteger demais. Então é aquilo, silenciar as situações, não contar, não participar. Então a pessoa estava ali tão deprimida, tão revoltada, e quanto mais alimentava a pessoa de esconder e de camuflar e de proteger e de, não, ele vai ficar ainda pior, pior ainda ele ficava. Menos consciente ele ficará. Ele precisa de consciência. Aquele senhor necessitava de consciência. E depois a reabilitação, a recuperação dele foi muito mais difícil. Tinha condições muito boas, segundo os outros profissionais, os colegas, que tinha condições de se recuperar. Mas o comportamento de toda a família estava prejudicando o processo de reabilitação dele, em todos os sentidos. Então, hoje ele continua na mesma condição, a cuidadora principal familiar em sobrecarga extrema, de esgotamento mental, e sim, agora é que está começando a aceitar ajuda, porque nós estamos, e é o próximo tópico, buscar suporte profissional em caso de sobrecarga, porque nós sabemos que causa a uma pessoa que tem e segue uma pessoa idosa com dificuldades orgânicas, seja qual delas forem, não é fácil. E quando a pessoa não consegue, claro que é um resgate para a pessoa idosa, é um resgate para o familiar também que está acompanhando. Mas quando ele tem dificuldades, tem que buscar ajuda, porque senão ele não vai conseguir ser o melhor, a melhor familiar e que cuide e que preste uma melhor qualidade de vida. Potencializar as capacidades. Sim, porque nós tendemos lá estar. Ele teve um AVC, já não é preciso fazer porque os médicos já disseram que não adianta fazer fisioterapia, mas não é questão de que ele vá recuperar. É uma questão de manter a condição por algum tempo, porque isso para a dignidade da pessoa idosa é muito importante. Então não é uma questão que vai melhorar, é só para manter por um período mais longo, para que ele possa se sentir no último processo da sua vida bem, né? E respeitar e saber que ele pode fazer alguma coisa. Sentir útil se ele não tem condições motoras, mas que ele possa fazer uma leitura, que ele possa fazer alguma outra coisa. Ele tem que haver algo diferente para ele. Ele não pode ficar inativo. Então, nós temos que buscar compreender que não é porque é idoso e que já está velho e que não é capaz ou que não tem que fazer nada. Ou que nada pode ser investido, porque nós pensamos muito em dinheiro. Aí vem o materialismo, à frente da dignidade humana. Já não é preciso, não, vai haver muito dinheiro já e não pode ser. Não, nós estamos falando de uma pessoa, de um espírito, e que está voltando para casa. Então ele precisa de máximo de condições
para ele desencarnar de forma saudável e bem, e em paz, o máximo possível. Compreender e buscar esclarecimento acerca dos declínios causados pelo envelhecimento. Então, nós devemos nos esclarecer, lá está, quando não temos conhecimento, quando nós não estamos também conseguindo por causa da sobrecarga, temos que buscar, porque como dizia Kardec, não é? O esclarecimento, a fé raciocinada, quando nós somos esclarecidos, nós olhamos as coisas de uma forma muito ampla, e então já os problemas nós não somos tão reativos. Nós vamos pensar 2 vezes antes de pensar com reatividade. Não, por quê? Não, é por causa disso, disso, aquilo, então talvez seja por isso. Nós temos que ser críticos conosco próprio e com essas situações de dificuldade, nós temos que ser. Compreender os comportamentos desajustados como necessidade do espírito, sim. No envelhecimento é muito comum, agitação psicomotora, etc, etc. Né? É um navio que vai naufragando e tem muitas surpresas, né? O idoso é assim. Então nós temos que compreender que são necessidades do espírito. Ele precisa passar por isso. E para além dele estar voltando para casa, não é? A matéria, né? O corpo já não consegue sustentar mais o espírito, porque o fluido vital está esvaindo do ponto de vista espírita. Então nós temos que ter essa tensão também. Inclusão, quanto possível, nas decisões do próprio. Isso é tão importante, porque isso vai mexer de forma positiva na autoestima. Claro, se a pessoa não está num processo de demência ou com um declínio cognitivo, que ela não possa realmente, de fato, de participar de alguma coisa que seja. Então, é necessário haver inclusão da pessoa idosa nas suas decisões. Praticar o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão irrestrito das ofensas, porque é o que Jesus ensinou como caridade, segundo Kardec, não é? No Livro dos Espíritos. Então, nós temos que olhar para o idoso e quando vê aquela situação que parece que a gente vai perder o juízo, é pensar no BIP. BIP. Ok, porque amanhã poderá ser eu, com certeza será eu. Espiritualizar o ninho familiar, essencial também, para que haja um equilíbrio e também aos profissionais se espiritualize também, para ganhar mais sensibilidade, para lidar com as fragilidades, porque os profissionais de saúde lidam com a dor do outro o dia inteiro. Então, nós também sabemos, né, que dentro do movimento espírita, das casas espíritas, nós vamos lá, não é para nos sentir só bem, nós vamos lá para lidar com a dor do outro. Então, o profissional de saúde, ele tem que ter uma vigilância muito grande e ele tem que também ter esse cuidado, assim como também um familiar que cuide de uma pessoa com idade avançada e com determinada situação de saúde, também ter essa atenção. Sobre o ciclo de vida do Haroldo Dutra, da bússola do Leme, que é interessante, mas é muito rápido. Então, ele fala sobre os ciclos da vida que nós passaremos. Eu vou focar mais da meia-idade à frente, ok? Para não perder muito tempo. Então, tem a primavera, o verão, o outono e o inverno. E tem aqui as idades, né? Primavera do 0 aos 21, do verão dos 21 aos 42 anos, outono 42 aos 63 e o inverno dos 63 a 84. Então, Haroldo Dutra, ele refere, né, das necessidades aqui do indivíduo. Então, por exemplo, só para seguir aqui, né, o nível físico, o nível psicológico, o ego, o nível emocional, mental, nível sociocultural, nível individual e o nível psíquico e espiritual. Pois aí eu tenho aqui todos, mas eu vou me focar mais no nível 5 adiante. Então, no nível individual ascendente, no 28, 35 anos, descoberta da própria identidade. Depois, nível psíquico e espiritual ascendente, 35 aos 42 anos, crise existencial. O nível psíquico e espiritual
descendente, dos 42 aos 49 anos, busca pelo sentido de vida. Nível individual descendente, revisão da identidade. Depois, nível sociocultural descendente, 56 e 63 anos, reinserção social e cultural. Nível mental e emocional descendente, 63, 70 anos, crise de sexualidade e do relacionamento. Depois, nível psicológico descendente, 70 a 77 anos, necessidade de atenção e admiração, pura verdade. É incrível a necessidade que se tem, ou seja, a afetividade começa a ser uma necessidade. Nível físico descendente, 77 a 84 anos, limitação física e orgânica. Então, o Haroldo Dutra, ele teve esse pensamento de que nós passamos por ciclos e vai tendo as necessidades. Nós vamos e depois nós vamos descendo novamente com essas necessidades. Então nós temos que refletir como a parte espiritual é tão importante para o nosso reajustamento durante a vida. E só para finalizar, uma reflexão da revista Espírita. Oi? Deixa eu ver se acho que eu fiz isso. Da revista Espírita Psicológicas, de Allan Kardec. A boa assistência dada à velhice te é agradável, meu Deus, porque é um ato de justiça. Eles nos procederam no caminho. Os sulcos que eles abriram foram regados com o seu suor, e nós lhe recolhemos os frutos. Hoje, sua existência é um campo já ceifado, mas onde ainda temos que o colher. É justo, portanto, que recompensemos o seu sacrifício, assegurando-lhes repouso após o trabalho. É um dever para nós, pois queríamos que o mesmo fosse feito conosco. Mas para realizá-lo dignamente, nos é necessária tua assistência, pois temos consciência de nossa fraqueza. Que possamos ter essa reflexão e que assim seja. Muito obrigada.